Jake Janeiro responde. E agora, aqui está ele, Jake Janeiro! E seja bem-vindo a mais um episódio do Jake Janeiro Responde, o podcast sobre sedução que não é feito por um marqueteiro profissional e nem por um fajuto que dobrou os joelhos e beijou o anel. Muito bem, eu não vou cantar dessa vez, então podem ficar tranquilos, não precisam abaixar o volume, eu não vou cantar dessa vez. E dessa vez nós vamos discutir uma questão existencial no mundo da sedução, que é ser ou não ser um babaca, não é? Então essa é a questão que nós vamos discutir hoje. Ou seja, as mulheres realmente gostam dos babacas ou não. Esse é um tema interessante porque eu cheguei a fazer uma pesquisa no Google para tentar me informar de qual era o consenso mainstream, né? O consenso popular sobre essa ideia, se elas gostam, preferem ou não os babacas, ver qual que é o consenso, né? E para minha surpresa, o consenso é que gostam sim. Quando eu pesquisei, será que as mulheres preferem os babacas ou as mulheres preferem os babacas? Pergunta. Todos os artigos que eu li, escritos por homens e por mulheres, eles não estavam nem respondendo essa pergunta, eles estavam respondendo por que as mulheres preferem os babacas. Então, talvez esse podcast não seja tão polêmico quanto você poderia pensar, porque a maioria das pessoas já meio que chegou a esse consenso, né? Eu lembro que nem sempre foi assim, né? O cara que me deu a primeira pílula vermelha foi o Tom Leykis, que é um radialista americano. Ele tinha o show dele, né? O Tom Leykis Show. E nele ele tinha um episódio, um tipo de show, né? Que era o Leykis 101. Leykis 101, né? E nesse tipo de programa ele falava sobre justamente sobre sexo, né? Da perspectiva masculina, nas palavras dele, como conseguir mais sexo gastando menos tempo e dinheiro, né? E ele falava, isso não é um show sobre como melhorar o seu relacionamento. Eu já fui divorciado 4 vezes, eu não sou aquele que vai te dizer como consertar seu relacionamento. Se o seu relacionamento está mal, provavelmente é porque não tem conserto e você deveria sair dele. Começava assim, né? E continuava com ele falando sobre como ser um babaca era um caminho, né? E é um podcast muito interessante, da época da proto-pílula vermelha, né? Antes de existir a pílula vermelha, já tinha alguns caras falando algumas coisas que hoje em dia, em retrospectiva, a gente olha e fala, nossa, é proto-pílula vermelha, né? O cara já tinha umas noções parecidas com as nossas, né? E isso era extremamente polêmico naquela época. Hoje eu já acredito que não seja mais. Meio que adentrou a consciência coletiva, assim, de que as mulheres preferem os babacas. Meio que adentrou a consciência coletiva, que é uma coisa muito interessante, né? Eu não acho que seja uma coisa polêmica de se dizer, mas talvez eu esteja enganado. Vamos ver a reação a esse podcast, né? Mas aí a questão que surge é, ok, tá, mas o que é um babaca, né? E não dá pra confiar na definição do dicionário, ok? Se você for ver no dicionário o que quer dizer babaca, ele diz ingênuo, simplório e tolo, o que decididamente não é o que a gente quer dizer e não é o que a gente entende por babaca hoje em dia, né? Um dicionário muito, muito desatualizado. Então, é importante definir esse termo, né? O que a gente quer dizer com babaca, ou as mulheres preferem os babacas, né? Evidentemente não quer dizer violência, nem nada do tipo, né? Ou fazer qualquer coisa ilegal, não é isso que eu estou falando, ok? Mas eu estou falando de uma certa atitude que não é considerada a atitude moralmente correta, não é o imperativo moral, né, para o homem. Porque qual que é o imperativo moral, né? Numa sociedade em que o imperativo feminino é o imperativo moral, né? Então esposa feliz, vida feliz, a mulher está sempre certa, você tem sorte de ela estar com você e não o contrário, né? Ela é o prêmio, ela que manda, ela que sempre sabe o melhor. E é sobre ela, não é sobre você, né? Você tem que se sacrificar
pra fazer ela feliz, né? Que é essa mentalidade. Essa é a mentalidade típica, ok? Então, o babaca é o cara que não segue isso, né? Assim, então, se você fala pro cara, putz, mas você sabe que ela não gosta que você beba, fume e você não para de beber e fumar, né? É como aquela música do Velhas Virgens. Eu não tenho um problema com a bebida, querida. Eu só tenho um problema com você, né? Isso é uma coisa babaca, se você parar pra pensar, né? A mulher vai vir e falar, que babaca. Mas se você parar pra pensar, ele tá falando, bom, eu sou quem eu sou, né? Eu não vou aceitar que você tente me mudar. Ou você me aceita como eu sou, você vai embora, né? Então, se uma mulher fizesse a mesma coisa, todo mundo ia falar, empoderamento. Ninguém ia chamar ela de babaca, né? Então é por isso que... É isso que eu quero dizer com babaca, e que eu acho que as pessoas querem dizer como as mulheres preferem os babacas. São os caras que se colocam em primeiro lugar, que colocam a felicidade deles em primeiro lugar. Não que eles não se importem com ela necessariamente, podem ou não se importar, mas eles colocam a felicidade deles em primeiro lugar. Eles preservam a metanarrativa acima de querer manter o relacionamento, né? Não é ela estar sempre certa e fazer ela feliz a qualquer custo, a qualquer sacrifício, não, né? Então eu vou manter a metanarrativa desse relacionamento. E se eu tiver que escolher entre manter a metanarrativa e manter o relacionamento, eu vou escolher manter a metanarrativa, né? Se ela estiver exigindo que eu faça coisas que me fazem perder essa metanarrativa, né? Como segurar a bolsa dela, desde coisas pequenas como segurar a bolsa dela, ou então parar de sair com os amigos, parar de beber, etc, né? Você não deixa ela fazer isso, entendeu? Você fala, não, então se você quer que eu faça isso, vai embora, né? Então eu não vou mudar, né? Você segura a metanarrativa. Ou então, se ela faz coisas que são inaceitáveis e desrespeitosas a você, que você considera desrespeitosas, né? Seja postar fotos super provocativas no Instagram, meio que dizendo pro mundo, olha, eu tenho um namorado, mas eu ainda tô disponível, né? Ou ainda manter amizade com ex-namorados e tomar um drink com ex-namorados, ou seja lá o que for, que pra você seja desrespeitoso, e você fala não, né? Os seus limites, sejam eles quais forem, e você mantém isso, né? E você está disposto a perdê-la, está disposto a não ter mais esse relacionamento se ele violar os seus limites, ok? E isso é uma coisa babaca, né? O que é um cara babaca? Fala assim, eu não tenho problema com a bebida, eu tenho problema com você. Não, eu vou sair com os meus amigos, não importa se você tá gritando aí. E não, você não pode tomar um drink com seu ex-namorado. Se quiser, vá lá, toma um drink com seu ex-namorado, mas você não vai ter um namorado quando você voltar, né? Então, isso se é um babaca, né? Então, sim, da perspectiva do imperativo feminino, é um babaca, né? Porque você precisaria acomodar a agenda da mulher, né? Você tá tirando da mulher a segurança de saber que vai ter um cara lá que vai seguir a agenda dela e vai ajudar ela a realizar a agenda dela, né? As mulheres gostam de saber que existem vários caras por aí que quando elas estiverem prontas para eles, né? Eles, ou seja, já tiverem se divertido com os caras que elas preferem e sentirem que elas estão começando a perder poder e influência no mercado sexual, né? Aquela idade está batendo. E aí elas gostam de saber que elas vão ter aquele cara lá, aquele beta, provedor, confiável, que vai ajudar ela a realizar a agenda dela, né? Muitas vezes contra os próprios interesses, né? Se ele soubesse o poder que ele tem, ou que ele poderia ter, né? Então, você ameaçar isso é assustador pra mulher, né? Então é por isso que babaca, entendeu? É por isso que babaca. Não é porque você objetivamente, do ponto de vista neutro, você seria um babaca, mas desse ponto de vista específico, você é um babaca, né? E sim, então nesse sentido, absolutamente sim. Ser um babaca é sexy, né? Porque você tá mostrando pra ela que você não precisa dela, né? Então para pra pensar. Um cara que tá disposto a perder ela, se ela violar os limites dele, é um cara que coloca o autorrespeito dele acima do relacionamento, né? Então esse é um cara que tem opções, esse é um cara forte, esse é um cara que é confiável, que ele tem princípios, que ele não viola, e ele é capaz de tomar decisões difíceis, né? Então, isso só mostra
no fim das contas, qualidades positivas em um homem, né? Elas podem não ser convenientes para ela naquele momento, mas elas não deixam de ser qualidades positivas em um homem, ok? Então é nesse sentido que eu estou dizendo que sim, ser um babaca é sexy. Então nesse sentido, acho que isso é bastante compreendido, ok? Aqui a grande diferença do que a narrativa mainstream entende errado é que sim, as mulheres preferem os babacas, mas elas não deveriam, né? Mas não é bem assim, né? Porque elas deveriam sim, na verdade, né? Elas deveriam achar um babaca que, nesse sentido, né? E um babaca que elas amam e amar esse babaca e um babaca que vale a pena seguir, né? E que vale a pena respeitar, estar com ele, etc. Que possa, com qual ela possa ter um relacionamento feliz e saudável e não um relacionamento em que o cara é um pau mandado, né? Então, nesse sentido, sim, ser babaca é uma boa coisa. O cara que é esse beta pau mandado, né? Escravoceta, acredito que é a linguagem que as crianças estão usando hoje em dia. Não sei, não gosto muito dessa palavra, mas tudo bem. Então, esse escravoceta aí, né? Esse beta com esse senso de dever, de autossacrifício, né? Esse cara, ele não é a solução ideal. Ele não, nenhuma garota sonha com um cara assim, né? Então, ele é um compromisso, ele é aquilo que deu, né? Quando ela começou a envelhecer e a água começou a bater na bunda, ela falou, eu preciso casar com alguém. Não, eu preciso casar, eu quero casar com ele. Eu quero ter os filhos dele. É bom, tá na hora de arranjar um marido e ter filhos, né? E aí é o senhor... Não é o senhor certo, é o senhor certo pra agora. É o senhor agora mesmo. É o senhor, o tempo tá acabando, né? A música parou e vamos pegar uma cadeira antes que não sobre nenhuma. Né? Então, que não é o que você quer, né? Então, esse cara, ele é um compromisso. Ele é uma necessidade, não um desejo genuíno, entende? Tá mais pra uma necessidade do que pra um desejo genuíno. Tanto que esses caras estão tendo dificuldade, porque quanto menos as mulheres necessitam deles, menos eles são apreciados e mais eles são maltratados, que é porque hoje é como hoje é, não é mesmo? Muito bem, então uma vez que você entendeu isso, você vê que na verdade o que o homem e a mulher, no final das contas, querem, na maioria dos casos, é um relacionamento em que o cara é, entre aspas, esse babaca, mas ele escolhe ficar com ela e ela vê nele valor suficiente para respeitar esses limites e prover valor suficiente para a vida dele, além do óbvio, para que ele veja que faz sentido mantê-la por perto, né? Então isso seria mais próximo de um objetivo, se o seu objetivo é um relacionamento, né? Então, nesse sentido, eu diria que sim, ser um babaca é essencial. Você deveria ser um babaca nesse sentido. Tem um outro sentido de ser um babaca que nós também usamos, e eu estou aqui dando o meu próprio significado, né? Acho que faz mais sentido que o do dicionário. E esse outro sentido, que seria talvez o número 2 ali no dicionário, um segundo sentido de ser um babaca, é ser desrespeitoso mesmo. Tipo, trair ela com as amigas dela, atrasar muito no encontro, prometer as coisas e não cumprir, não se importar com os sentimentos dela. E isso, esse segundo sentido, também é atraente. Não é... por isso que ele é distinto do primeiro significado. Não é uma coisa saudável que vai levar a um relacionamento saudável, não é. Mas também não dá pra dizer que não tem o seu apelo, porque é dramático, é excitante, tem muitos ciúmes envolvido, tem muita indignação envolvida, drama. E a gente sabe que as mulheres amam drama. Então... e você tá, de certa forma, indicando o seu valor. Tipo, você não tá nem aí. Mantenha a meta narrativa a todos os custos. Não sacrifique a sua própria estratégia sexual, né? E também não se importa em falar a verdade, ser honesto nem nada. E faz o que você quiser, a hora que você quiser e que se dane todo mundo, né? E não só isso, né? Mas sem consideração pelos outros. Isso também, muitas vezes, é atraente.
e feliz ou infelizmente, muitas vezes isso também é atraente, ok? Até certo ponto, até ela ficar puta, aí geralmente ela cansa de você, aí ela acha aquele escravoceta, né, que é pra fazer ela se sentir segura por um tempo e recuperar a autoestima, aí ela chuta ele e arranja outro babaca no segundo sentido, e aí... E aí ela fica puta de novo, indignada de novo, aí ela termina com ele, ela acha, entendeu? E fica pulando de um lado pro outro, então tem disso também, né? Eu diria que esse babaca no segundo sentido, ele tem uma hora e um lugar, assim, em certas doses ele pode ser muito útil. Então você deveria saber ser ele, é uma coisa que você deveria saber fazer, né? Mas ao contrário do primeiro, que eu diria que é 100% positivo e é ótimo, e seja isso 100% do tempo com todo mundo, a segunda definição eu diria que tem sua hora e tem seu lugar, né? E tem a sua dosagem, depende do seu objetivo também, tá bom? Mas nos dois casos a resposta geralmente é sim, é mais atraente você ser babaca, né? Mas a diferença é essa, a primeira definição de babaca, que é o cara que mantém a meta nativa, se coloca em primeiro lugar, coloca a felicidade dele em primeiro lugar, prefere perder o relacionamento do que ter os seus limites violados. Isso é bom, e eu recomendo que todo cara seja esse babaca sempre. O segundo babaca, como eu disse, depende, tem mulheres e mulheres, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu li um perfil de Tinder de uma garota uma vez que dizia o seguinte: eu fico muito carinhosa quando eu sou maltratada. Aí você já sabe, bom, tá bom então, vai ser uma dessas, né? Vai ser uma dessas. Ela tá dizendo, por favor, me diga que vai me mandar mensagem e não mande, né? Por favor, cancele o encontro de última hora comigo, né? Ela tá literalmente pedindo, né? Ela tá te avisando, ó, disso que eu gosto. Que nem aquela música... como é que é? Vou pesquisar aqui, aquela música Cafajeste. É uma música de sertanejo, chama Cafajeste, Teme e Thiago. Taeme e Thiago, Cafajeste. Procura depois a letra. Eu gosto daquele cafajeste, aquele que não liga e que não me merece. Pô, cantei de novo. Falei que não ia cantar. Prometi que não ia cantar. Viu? E porque era minha promessa. Se sentem mais atraídos por mim? Enfim. Mas é sério. Então existe esse perfil, né? Diria pra você namorar essa garota? Não, com certeza não. Esse vai ser um relacionamento tóxico, né? Então, as garotas têm perfis diferentes. Então, o primeiro sentido de babaca, ótimo, universal. O segundo, às vezes ele é útil. Então, tem ele como uma ferramenta no seu cinto. Mas não haja como se tudo fosse um prego e ser um babaca martelo, sabe? Nem sempre, no segundo sentido, ser um babaca nem sempre é a solução. Então faça essa distinção. Não se sinta culpado por ser o primeiro, nunca. Essa é a coisa certa a fazer. Como diria um amigo meu, é belo e moral. O segundo também tem sua hora e lugar. Em certas situações não tem absolutamente nada de errado em ser um babaca no segundo sentido também. E tem um sentido em particular em que ser um babaca no segundo sentido é muito útil. E é um termo que o Tom Leykis mesmo usou. Ele chamava de benign neglect, né? Negligência benigna. E nesse sentido de você não se importar com sentimentos dela, por exemplo, ela tá tendo um surto meio irracional assim, mandando mensagem, não, porque blá blá blá, eu te odeio, mandando um monte de textão pra você. E aí você só responde, tipo, não esquece de comprar leite. Sabe, tipo, negligência benigna. Ou então, ela se comporta mal, ela te desrespeita de alguma forma, e aí você dá um gelo nela por alguns dias, entendeu? E não responde as mensagens, e não atende o telefone, sabe? Negligência benigna. Eu acho que essa é uma ferramenta que você deve manter bastante no seu cinto de ferramentas e usar liberalmente, né? Usar sem medo de usar demais, né? É muito mais fácil você corrigir excesso de negligência do que falta de negligência, né? Da mesma forma como é mais fácil você corrigir excesso de ousadia do que falta de ousadia. Ok. Então, é isso aí. Eu acho que isso é conhecimento suficiente para um podcast. Já te dei 2 definições de babaca. Expliquei as 2 e te
conscientizei de uma ferramenta que você deve usar liberalmente, que é a negligência benigna, meus caros. Então essa foi a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue com fome, continue com tesão, e eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.